O presente trabalho tem como objetivo mostrar a importância da educação dos jovens e adultos no Brasil, como iniciou, sua trajetória e as dificuldades para ser reconhecida legalmente. Dessa maneira, destacando o ano em que ela foi reconhecida legalmente, além de demonstrar como os sujeitos da EJA eles eram vistos e como eles são vistos atualmente no meio social, além de retratar a realidade dessas pessoas e também evidenciar os aspectos, né, que fizeram com que esses sujeitos, né, buscassem a educação para continuar com seus estudos ou até mesmo começá-los. Para isso, autores renomados como Almeida e Lemos estão presentes no trabalho, né, a fim de retratarem o papel da EJA no âmbito histórico, econômico e sociocultural. É de fundamental importância o estudo sobre a educação de jovens e adultos, visto que é destinado aos cidadãos que não deram continuidade aos seus estudos e para aqueles que não tiveram acesso ao ensino fundamental ou médio na idade apropriada, né, perpassando todos os níveis da educação básica do país, né, em que atende toda a população acima dos 15 anos, né, que nunca frequentou uma escola ou que tenha interrompido os seus estudos. Partindo desse pressuposto, as necessidades e condições da aprendizagem singulares desses jovens e adultos são reconhecidas pela legislação, né, que prevê a oferta regular do ensino noturno, a contextualização do currículo e das metodologias, além da organização flexível, né, observando o princípio da aceleração dos estudos e a possibilidade de certificação por meio de exames, dessa forma permitindo que o aluno retome os estudos e os conclui em menos tempo, possibilitando sua qualificação para conseguir melhores oportunidades no mercado de trabalho. Ademais, vale considerar os motivos que levaram esses cidadãos à exclusão educacional regular, né, onde alguns precisaram abdicar dos seus estudos para trabalhar precocemente, devido às condições sociais, pela falta de políticas públicas, né, que dessem prioridade à educação básica e dessem suporte necessário para cada sujeito. Motivos esses que traz à tona a diversidade dos jovens e adultos, né, no que diz respeito à faixa etária, na condição sociocultural, econômica e o seu lugar no mercado de trabalho, né, e são por esses aspectos, né, mediante a singularidade de cada um, que eles correm atrás das melhores condições de vida através dos estudos, né, por meio da conclusão de estudos que eles não puderam continuar. Em detrimento dessa questão, é evidente que o acesso à educação é fundamental para que todos possam intervir de modo consciente na esfera pública, participar plenamente da vida cultural e contribuir com seu trabalho para a satisfação das necessidades básicas e a melhoria das condições de vida da sociedade. Em virtude do que foi mencionado, o presente trabalho será embasado sobre as contextualizações históricas, econômica e sociocultural dos sujeitos da EJA, além de enfatizar, por meio de autores renomados, os aspectos que contribuem para a exclusão da educação regular. Para chegar até aqui, a educação de jovens e adultos passou por muitos processos, passou por muitos acontecimentos para hoje ser reconhecida legalmente como hoje nós conhecemos. E com isso, né, é que eu vou abordar alguns acontecimentos históricos que aconteceram para que hoje a gente esteja podendo desfrutar da educação de jovens e adultos. A educação de jovens e adultos, né, ela teve início, não legalmente, mas ela teve início com a chegada dos jesuítas da Companhia de Jesus, que foi fundada por Inácio de Loyola e liderada na época pelo padre Manuel de Nóbrega, no ano de 1549. Então, né, a partir daí, os jesuítas, com sua chegada e tudo mais, eles buscaram, né, com a catequese, introduzir na catequese a leitura com os índios. Por quê? Porque eles queriam fazer com que os índios eles se convertessem, né? A ideia deles era converter os índios para a sua religião. E com isso eles tinham a proposta de ensinar o índio a ler e a escrever. No ano de 1776,
1559, devido à expulsão dos jesuítas, tiveram início as reformas educacionais do Marquês de Pombal, que teve sua nomeação de Reforma Pombalina. Então, com a chegada do Marquês de Pombal e a sua reforma, né, ele via, ele tinha um olhar um pouco diferente. Ele criou uma grade curricular integral, mas ainda assim não tinha o objetivo de priorizar as pessoas que não tinham condições, as pessoas pobres. Ainda era meio que uma hierarquia. Então, as pessoas que tinham oportunidade de estudar, as pessoas que tinham dinheiro, as pessoas ricas, filhos de patrões, filhos de militares, essas coisas. Então, não era ainda uma educação voltada para as pessoas pobres, pessoas carentes que não tinham oportunidade naquela época. Mas a partir da década de 30, isso começou a mudar um pouco. Por quê? Porque iniciou uma época de grandes transformações sociais e econômicas, que vieram do processo de industrialização e modernização. Então, com isso, né, a partir dessa época de grandes transformações e muitos acontecimentos, o governo teve a necessidade, né, de mão de obra, de pessoas capacitadas para fazer coisas. Então o governo, né, optou por criar o período de Plano Nacional de Educação, que tinha como objetivo fazer com que fosse possível um ensino primário, integral e gratuito, como direito constitucional estabelecido pela Constituição de 1934. Então, com a Constituição de 1934, né, foi possível fazer com que as pessoas pudessem estudar. Mas, né, a partir dos acontecimentos, foi a partir da Constituição de 1988, que foi um documento que serviu para várias coisas, né, e uma das principais delas foi esse documento que fez com que fosse possível na criação da Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional, de número 9.394, que foi criada em 20 de dezembro de 1996, que comprovou o direito de jovens e adultos analfabetos, trabalhadores de ensino básico e gratuito. Ou seja, essa lei fez com que as pessoas, né, pudessem ter a oportunidade de estudar, as pessoas que não tiveram, os jovens adultos. E assim é que foi reconhecido legalmente no Brasil, né, a EJA, a Educação de Jovens e Adultos, como foi reconhecido legalmente. Para Lemos, o jovem, o adulto, ele é um ser atuante no meio social. E quando ele resolve se inserir, né, no meio escolar, ele busca oportunidade no meio de trabalho. Então, através da escola, ele está buscando aprimorar seus conhecimentos, suas capacidades, para assim conseguir uma vida melhor, buscar melhoria em sua vida e entre outras coisas. São pessoas que buscam, né, a EJA, mas muitas vezes com objetivos diferentes, algumas para si mesmo, para estar sempre se conceituando e buscando coisas novas, e outros para poderem se inserir no mercado de trabalho. Então, a EJA é muito importante. Então, diante disso, finaliza a fundamentação teórica, falando da importância da EJA, dos acontecimentos e como ela foi importante historicamente, como ela é importante economicamente e como ela é importante socialmente para os seres que estão inseridos nela. Pessoal, boa noite, professora. Meu nome é Maria Lenilza. Eu vim aqui dar continuidade em nosso trabalho. Vou falar sobre os materiais e métodos. O presente trabalho foi elaborado de acordo com o tema geral, Educação de Jovens e Adultos. A partir daí foi criado um subtema contextualizado, histórico-econômico e sociocultura do sujeito. A partir daí foram realizadas pesquisas através de livros e sites para ajudar nas pesquisas. Também foram usadas algumas ferramentas tecnológicas, como celular, notebook, que possibilitou aos acadêmicos coletar informações sobre o tema
mencionado. Com a ajuda dessas ferramentas, além de conseguir informações, os acadêmicos também tiveram a oportunidade de ganhar conhecimento e se desenvolver, ganhar um pouco mais de propriedade para falar sobre o tema educação de jovens e adultos, além de enriquecer mais suas ideias e pensamentos, esclarecendo e sanando dúvidas para perguntas que os acadêmicos não tinham resposta. Assim, depois de pesquisarem, a ver um pouco do geral, os acadêmicos partiram para a próxima etapa, que seria procurar se aprofundar um pouco sobre a EJA. Nessa etapa foi feita uma reunião usando uma ferramenta tecnológica que foi de grande ajuda, o aplicativo WhatsApp. Nessa reunião, cada integrante do grupo expôs seu ponto de vista de como o trabalho poderia ser realizado e o que poderia abordar. Depois de debates, foi chegando um denominador comum, conseguiram chegar a uma conclusão que todos ficaram satisfeitos. Após o fim da reunião, cada integrante do grupo estava ciente e par de sua parte no trabalho. Foram realizadas pesquisas individualmente, onde cada acadêmico, fazendo aos poucos a parte do trabalho, lhe foi destinado a fazer, foi enriquecido ainda mais seus conhecimentos e vendo novas informações, conhecendo os pensamentos de autores como Almeida e assim observando os conteúdos e informações sobre a educação de jovens e adultos. Depois de um mês, todos reuniram as informações que haviam encontrado e cada parte foi reunida com a outra e completando o trabalho. Assim foram reunidas todas as partes e o trabalho foi digitado usando o computador. A primeira foi feita a introdução, depois veio a fundamentação teórica e as informações coletadas, e assim conhecimento adquirido com as pesquisas realizadas. Em seguida partiu-se para os materiais e métodos. Conta detalhadamente como ocorreu todo o processo para que fosse possível a realização do presente trabalho. Essa etapa que estamos falando agora. Por fim, foi feita a conclusão para a realização dessa etapa. Aconteceu outra reunião que foi feito discutindo o que cada tinha tirado com conclusão, com aprendizagem e conhecimento, observando depois reunidos os pensamentos e ideias de cada integrante, ser posto e todos estavam de acordo e satisfeitos. Assim foi concluído todas as etapas alcançadas, os objetivos proporcionaram dúvida e com isso concluindo e finalizando o nosso trabalho. Durante a pesquisa, vários pontos foram observados em relação à educação de jovens e adultos. EJA. Entender a importância e os seus valores para a sociedade, que é importante para os alunos que não concluíram na idade apropriada aos estudos no ensino fundamental e ensino médio. Segundo o rigor, em 2008, a condição de adultos apresentada por Quinones, quer dizer, ser guiado, dirigido por si mesmo, isto é, ser capaz de fazer opções, decidir, tomar iniciativa. Já o educador andragógico busca a aprendizagem, a autonomia e não o ensino, a independência. Nesse mesmo sentido, Soares, 2002, menciona que o ensino está para instrução, assim como o termo educação.
está para um conceito mais amplo, compreendendo diversão, processos de formação. Através das informações coletadas, através das pesquisas realizadas em teoria de autores como Tiepolo e Paulo Freire, foi notado que o estudante adulto possui uma rica experiência de vida, não domina apenas uma parte dos códigos do mundo, a linguagem escrita, porém, podemos dizer que ele é, certa medida, mais letrados do que algumas crianças e jovens que se apropriaram de uma escrita meramente escolar. Os adolescentes e adultos procuram a escola inicialmente motivados pela expectativa de conseguir um emprego melhor, ou então são levados pelo desejo de elevação da autoestima, da independência, da melhoria de sua vida pessoal, como, por exemplo, dar bons exemplos aos seus filhos, ajudá-los em suas tarefas escolares. Em síntese, pode-se referir que o maior motivo da procura da escola é a necessidade de fixação de sua identidade como ser humano e um ser social. Lemos, 1999, página 25, Silva Araújo, em 2016. Foi visto como ocorreu o processo de reconhecimento do EJA. Como assim? Os sujeitos e suas características de como pensam. Além disso, foi visto o quão importante é a existência para o meio social, cultural e econômico do país, na formação de cidadãos para o mercado de trabalho, para assim cumprir a necessidade de concluir seus estudos, para que os jovens e adultos possam se inserir nesse mercado. Dessa maneira, implicando na qualidade de vida desse cidadão, atrelando as competências e habilidades adquiridas e trabalhadas, visando o aprimoramento dos saberes já existentes e presentes no cotidiano de cada jovem e adulto, que se permite usufruir do direito à educação, apesar das circunstâncias que um dia os fizeram estagnar nesse hábito.